Olá, minhas queridas irmãs, paz do Senhor a todas. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso Clube do Livro, né? Nós estamos estudando esse livro, A Caminhada de uma Mulher com Deus, da Elizabeth George. Antes de mais nada, quero agradecer a todas pela compreensão, né? Pelo apoio nessa semana, esses dias aí que foram tão difíceis para mim, para minha família, né, pela perca da minha avó, e agradecer a Deus pelas orações de vocês. Eu sei que foi as palavras, né, as orações que fez com que nós estivéssemos mais fortes para enfrentar essas adversidades que têm vindo. Minhas irmãs, hoje no episódio 7, nós vamos falar sobre o capítulo 6, que tem como tema Resistindo com Longanimidade. E longanimidade, muitas vezes nós não entendemos o que realmente é a longanimidade, né? É uma palavra um pouco difícil para a gente entender. Mas, minhas irmãs, a nossa vida ela é cheia de aflições, sofrimentos, né? E a autora diz que o sofrimento ele chega embrulhado em pacotes de formas variadas. Às vezes por meio de cartas, visitas, telefonemas, e quando esse pacote ele é aberto, muitas vezes nós ficamos confusas, ofendidas, espantadas, aturdidas e magoadas, com raiva, né? Sentimos que fomos usadas ou maltratadas, desprezadas ou manipuladas. Ficamos tristes e infelizes. Às vezes há insultos, acusações, mal-entendidos, discussões, críticas, talvez até mesmo um golpe físico que abala nossa estrutura física, nossa estrutura emocional e que vem também às vezes para abalar a nossa fé. Mas nesses momentos, o que nós devemos fazer? Aí aqui entra a parte que ela fala sobre o desafio de enfrentar outras pessoas. É interessante nós meditarmos, minhas irmãs, que os primeiros frutos do Espírito que nós falamos, né, os primeiros 3 pedacinhos ali do fruto, os 3 gominhos, como nós podemos dizer, né, se nós compararmos com uma laranja, com uma tangerina, esses 3 primeiros princípios cristãos aqui que nós temos, que é amor, paz e alegria, eles vêm para nos ajudar, né? É como se fosse algo dentro de nós. Já os próximos 3 que nós vamos falar, que é a longanimidade, benignidade e bondade. Esses são ações que nós devemos ter com o nosso próximo, no nosso relacionamento pessoal com as demais pessoas. Então, a longanimidade, ela vem para nos ajudar nesses relacionamentos, né? Porque a maioria das coisas que nós sofremos, minhas irmãs, muitas das nossas aflições, muitas das nossas dificuldades vêm de relacionamentos, né? Relacionamentos interpessoais, relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, relacionamentos com os nossos filhos. Então, muitos dos nossos problemas, eles surgem dos nossos relacionamentos, como nós nos relacionamos com as demais pessoas. Porque muitas das nossas aflições, elas vêm porque alguém nos falou algo que nós não gostamos, né? Alguém nos feriu de uma forma que nós não queríamos, alguém nos magoou, alguém nos traiu. E para lidarmos com essas pessoas, nós precisamos da longanimidade. Então, conforme diz o ditado, a autora diz: onde há pessoas, há problemas. Lidar com pessoas não é fácil, né? Lidar com pessoas não é fácil, não é uma tarefa fácil, porque cada pessoa tem o seu pensamento,
Cada pessoa tem a sua opinião, cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo, tem a sua perspectiva, a sua visão de mundo, né? Cada pessoa foi criada de um jeito, cada pessoa foi ensinada de uma maneira. Então, muitas vezes surgem os conflitos, né? As coisas se chocam ali, nessas circunstâncias, né? De cada um querer o seu, há ali os conflitos, né? Então, onde há pessoas, há problemas. Mas o que você e eu podemos fazer a respeito desses problemas? Como podemos lidar com as pessoas que nos causam sofrimento? Como obter vitória e viver de maneira que glorifique a Deus? Como continuar a andar no Espírito e não sucumbir à carne quando nós somos agredidas, insultadas, ofendidas, magoadas, ressentidas? Saber lidar com as pessoas de maneira gentil, a semelhança de Cristo, é um verdadeiro teste para nós, né? Porque muitas vezes, quando alguém nos magoa, o que nós queremos? Retribuir aquela mágoa, não é verdade? Quando alguém nos fere, nós queremos ir lá e praticar a vingança. Nós queremos nos vingar daquela pessoa, né? Mas saber lidar com essas pessoas de uma forma gentil, de uma forma amorosa, a semelhança de Cristo, né? Como que Cristo agiu? Amando, né? Se entregando na cruz ali por nós. Então, saber lidar com essas pessoas da mesma forma que Cristo lida é um verdadeiro teste para nós. Mas nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos oferece mais 3 frutos, que é a longanimidade, benignidade e bondade, para lidarmos com as tensões dos relacionamentos pessoais. Amor, alegria e paz são atitudes piedosas que nos capacitam a lidar com as circunstâncias difíceis da vida, ou seja, elas é para nossa, para a forma como visualizamos o mundo, para a forma como enfrentamos as circunstâncias da vida. Já a longanimidade, benignidade e bondade vem para nos ajudar a lidar com os relacionamentos, né? Vem para nos ajudar a lidar com pessoas difíceis, pessoas que nos magoam, com aquelas que nos ferem. Então, minha irmã, o ato de estender a mão a outras pessoas requer ação. As ações da longanimidade, benignidade e bondade, à medida que andamos no Espírito. Então, para lidarmos com as pessoas, nós precisamos de ter uma ação. Para saber lidar com elas, precisamos da longanimidade. Exortação à longanimidade. É bom entendermos logo no início que, como cristãs, nós devemos ter um espírito longânime. A palavra de Deus nos instrui em Colossenses, capítulo 3, verso 12. Revesti-vos de longanimidade. Devemos então nos adornar com um coração longânime. Da mesma forma que todos os dias nós vestimos roupas, devemos também todas as manhãs vestir nosso espírito com a virtude piedosa da longanimidade. Além de revestir o coração de longanimidade, também devemos andar com longanimidade. Efésios capítulo 4, versos 1 e 2 diz sobre isso. Quando enxergamos falhas em outras pessoas ou somos importunadas por elas, quando nos irritamos ou criticamos e censuramos alguém, devemos mudar de atitude e ter um espírito longânime. Embora não seja fácil, esse é um primeiro passo prático para conviver em paz com outras pessoas. Portanto, minha querida irmã, a longanimidade é definitivamente o segredo para uma convivência harmônica. Mas antes de conhecermos esse segredo, devemos compreender o significado dessa palavra. Então, vamos aprender um pouquinho aqui sobre o que significa longanimidade. Bom, se nós considerarmos a longanimidade, ela talvez seja a capacidade que temos de aguardar alguma coisa por um longo tempo, né? Vamos dizer que talvez você esteja ainda hoje esperando pela salvação do seu esposo, né? Esperando pela concretização de um sonho, esperando pela realização de uma promessa que o Senhor te fez. Você está sendo longânime, você está aguardando, né, alguma coisa acontecer por um longo tempo. Mas existem, a autora diz aqui,
porém, outros elementos envolvidos nesse fruto do Espírito, conforme sugere a seguinte ilustração. Bom, suponhamos que existisse à venda no supermercado a longanimidade em lata. Quais ingredientes divinos teriam de ser mencionados no rótulo? E ela vai nos dizer aqui, o primeiro ingrediente da longanimidade é persistência. Essa firmeza da alma quando está sob provocação inclui a ideia de tolerar ou reprimir um comportamento grosseiro e inadequado. A persistência longânime é compassiva, tolerante e tardia em irar-se. Olha só, que coisa mais maravilhosa, né, irmãs? A longanimidade, ela é tardia em irar-se. De modo geral, a palavra longânime não é usada em relação a coisas ou eventos, mas a pessoas. A longanimidade, ela é relacionada a pessoas, ao meu trato com as pessoas, a forma como eu aguardo aquela pessoa ser abençoada, a forma como eu oro por aquela pessoa, perdoo aquela pessoa, amo aquela pessoa. É a qualidade de tolerar outras pessoas, afirmou um estudioso, mesmo quando somos violentamente testados. E isso é difícil demais, não é verdade, minhas irmãs? Como é difícil, né? Você tolerar alguém que está ali, quem sabe, todos os dias te magoando, quem sabe está ali fazendo críticas ofensivas a você. Como é difícil tolerar essas pessoas. Ingrediente número 2. O ingrediente número 2 detalha as condições especiais para a longanimidade quando sofremos ofensas. Necessitamos da longanimidade para suportar as ofensas lançadas contra nós por outras pessoas. Ou seja, uma longanimidade caracterizada por renúncia, firmeza de ânimo ou persistência quando somos ofendidos por outra pessoa. Então, a longanimidade, minhas irmãs, ela é quando temos um relacionamento com alguém e essa pessoa nos fere, nos causa dor, nos causa mágoa, né? Então, a longanimidade piedosa, ela inclui a ideia de tolerar ou reprimir um comportamento de quem? Meu. Não é da outra pessoa, é o meu comportamento, é a minha reação. É como eu reajo para aquilo que a outra pessoa me faz, né? Longanimidade é aquele temperamento calmo e imperturbável com a qual a pessoa bondosa suporta as maldades da vida que procedem de outros. Então, quando você e eu somos maltratadas por outras pessoas, quando somos provocadas ou mal interpretadas, é aí que necessitamos ser mais longânimes ainda. Minhas irmãs, é difícil, não é verdade? É muito difícil ser longânimo quando alguém te magoa. É muito difícil ser longânimo, né? Perdoar a ofensa ali, quando aquela pessoa, você vê que ela não se desculpou, né? Ela não reconhece o seu erro, mas a longanimidade, ela tem a reação. A reação dela é de você, como você reage. A longanimidade diz sobre quem é você na hora da ofensa e não sobre o outro, certo? Então, nós precisamos aprender e buscar no Senhor, porque, minhas irmãs, de nós mesmos, principalmente, né, se você, assim como eu, tem um estupim, né, vamos dizer, um estupim curto, o que vai acontecer quando alguém nos fere? Nós queremos falar, nós queremos brigar, nós queremos até mesmo, talvez, agredir, né, dependendo da pessoa. Então, a longanimidade, ela serve para nos ajudar a tolerar essas pessoas que nos causam ofensa. Aqui ela diz assim: a longanimidade é mais necessária nos momentos em que estamos exaustos. Nosso nível de tolerância com frequência se reduz no momento errado e nosso espírito de bondade desaparece. Minhas irmãs, quando nós estamos exaustas, estressadas, cansadas, né? A bondade, o nosso nível de bondade, nosso nível de tolerância diminui.
Mas é nesse momento que nós precisamos orar e falar: Senhor, me ajuda a ser longânimo aqui. Me ajuda, Senhor. Espírito Santo, me controla, me segura, né? Nesse momento, o que a gente tem que fazer? Conta de 1 a 10, ora ao Senhor e pede: Senhor, não me deixa ter uma reação negativa. E o Senhor, Ele nos ajuda, né? O Senhor, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ingrediente número 3. Ela diz que esse ingrediente é a misericórdia. A longanimidade de Deus está sempre ligada à misericórdia e é tolerante com os outros para o bem de cada um deles. A longanimidade deseja o melhor para os outros e está disposta a sofrer com eles, sempre desejando o bem de todos. Minhas irmãs, será que nós agimos de modo semelhante a Deus? Será que temos tido misericórdia também daqueles que nos ofendem? Será que temos tido misericórdia daquelas pessoas que lançam, palavras duras contra nós, que fazem críticas, que nos ofendem, que nos magoam? Porque a misericórdia, minhas irmãs, ela vem de Deus. Deus é misericordioso. Deus sempre foi misericordioso e sempre vai continuar sendo misericordioso conosco. Então, se nós queremos agir como Deus, como o Senhor, nós precisamos também ser misericordiosas. O exemplo da longanimidade de Deus certamente oferece a você e a mim um bom motivo para esperar pacientemente. Esperar pacientemente. Amém? O ingrediente número 4 não contém raiva nem vingança. A longanimidade do Espírito não contém ira, nem pensamento de represália pecaminosa ou retaliação. Longanimidade é a virtude, a renúncia do homem que pode vingar-se, mas prefere não fazer isso. Olha só, minhas irmãs. Então, a longanimidade, ela não contém raiva, ira e nem vingança. Ela não deseja. Talvez ela até pode fazer, ela até pode se vingar, ela até pode deixar a raiva, Talvez ela esteja ali realmente certa e pode deixar a raiva consumir, mas ela não faz, porque é uma pessoa longânima. A longanimidade refreia a vingança, a represália e a retaliação e resiste a grosserias, recusa-se a se irar e deseja o que há de melhor para o agressor. Minhas irmãs, à luz desses ingredientes, então, a definição de longanimidade que nós podemos usar é esta: a longanimidade não faz nada. A longanimidade é o primeiro dos 3 frutos que se relacionam às pessoas e é parte passiva do amor. O amor que não faz nada. Ou seja, o amor que, mesmo ofendido, ele não reage. O amor que, mesmo magoado, ele não busca vingança. O amor que, mesmo triste, ele não cede à raiva, não cede à tristeza. O amor que não faz nada para prejudicar o outro, É o amor. E ela diz aqui, se você quiser andar em longanimidade quando estiver se sentindo magoada, mal interpretada ou maltratada, não faça nada. Em vez de reagir com palavras ou atos ofensivos e pecaminosos, resista interiormente com longanimidade. A reação de não fazer nada proporciona a você e a mim também um pouco de tempo para fazer alguma coisa, que é orar, meditar e aí sim reagir de maneira correta. Então, quando alguém nos magoa, quando alguém nos ofende, quando alguém fala algo que nós talvez ficamos magoados, ressentidos, não faça nada. Tire um tempo, ore, medite na palavra, busque o Senhor. E aí sim, depois disso, se o Senhor disser, olha, você pode agora reagir, aí sim você faz algo, a reação correta, da maneira correta, falando conforme o Espírito Santo. E para conseguir isso, minhas irmãs, não tem outra opção a não ser a oração. Não tem como sermos mulheres longânimas se não orarmos.
se não buscarmos no Espírito essa ação, né? Esse fruto do Espírito para a nossa vida. Não tem como. Então, minhas irmãs, é uma luta que nós precisamos travar. É uma luta ser longânima. Porque o nosso sentimento, né, os nossos desejos, o nosso eu, ele quer vingança, ele quer se irar, ele quer deixar que a raiva corra solta. Não é verdade? Nós queremos, quando somos magoados, nós queremos ir lá e despejar tudo aquilo que nós estamos sentindo. Mas a reação correta é não fazer nada. É orar, é meditar, é buscar em Deus a força para resistir às palavras grosseiras que vêm na nossa boca, para resistir aos insultos, para resistir àquilo que as pessoas estão falando para nós. Essa é a maneira correta de reação. Essa é a reação correta. Orar, meditar, buscar no Senhor e depois agir conforme o Senhor mandar. Se é para amar, então vamos amar. Vamos ser mulheres longânimas. Aqui, minhas irmãs, ela fala mais algumas coisas, né? Ela dá alguns exemplos de longanimidade. Ela diz que Deus, ele é longânimo. Jesus foi longânimo, né? Paulo foi longânimo. Mas ela também cita uma mulher que não foi longânima, Sara. Sara não foi longânima, né? No seu episódio ali, quando a Bíblia retrata Sara lidando com Agar, ela não foi longânima, né? Mas, minhas irmãs, nós temos muito a aprender. Vamos aprender, vamos buscar ao Senhor, vamos exercitar para ser longânimos. Aqui ao final do capítulo ela diz: coisas que podemos fazer hoje para caminhar em longanimidade. Exercite-se para ser longânimo. Em outras palavras, aprenda a refrear a raiva. Aprenda a refrear a sua língua. Seja mais paciente. Quanto tempo você aguenta esperar? Bem, prolongue esse período. Se você espera por 10 minutos para falar, prolongue mais. Nosso Deus paciente está disposto a nos dar a paciência sempre que pedimos. Elimine as oportunidades para pecar. Siga o exemplo de Jesus. Ninguém sofreu mais agressões do que Jesus. Grave no coração a reação de Jesus ao sofrimento e tente elevar suas reações a um patamar mais alto de santidade. Ore. Esse foi o método seguro que Jesus usou para suportar o sofrimento. Não faça nada. Permita apenas que Deus alivie sua dor. Permita que Ele lhe dê sua longanimidade enquanto você suporta o sofrimento, sem vingança e sempre desejando o bem de quem a insultou. Foi para o nosso bem que o Senhor Jesus sofreu. E somos instruídas a fazer o mesmo, ser longânimes com outras pessoas para o bem de cada uma delas. Não existe privilégio maior para nós, que somos mulheres cristãs. Amém, minhas irmãs? Então vamos buscar no Senhor a longanimidade. Vamos aprender com o Senhor Jesus. Vamos orar e colocar em prática esta ação nos nossos relacionamentos com as pessoas à nossa volta. Amém? Que Deus abençoe você e eu espero você no próximo episódio para falarmos sobre a próxima ação, que é a benignidade. Fiquem com Deus.